Lições bíblicas. O verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Lição 8. Comprometidos com a palavra de Deus. Texto áureo. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, versículo 28. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 14 a 19, 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 e 21. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Introdução. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Ponto central. Amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. Tópico 1. A autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, somente as Escrituras, um dos 5 pilares da Reforma Protestante. 1. Sola scriptura. Cada um dos 5 solai representa a chave de cada doutrina central dos reformadores como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado de sola scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo, e mais a revista A Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e o Livro de Mormons, e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. 2. Nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. 3. Não somos deístas. Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós,
Ele está interessado no ser humano. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com seu povo por meio dos dons espirituais. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a Igreja. Deus se comunica conosco pela leitura de sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Síntese do tópico 1. Somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia, para a nossa fé e prática. Tópico 2. Zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a Igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da Igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. 1. Ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado, de acordo com seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveraram na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. 2. O conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino, da instrução. Quando o apóstolo Paulo diz: "Traze estas coisas à memória", ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da Igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. 3. A nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da Igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da Igreja, como sumário doutrinário da Bíblia, e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da Igreja. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé, que foram desenvolvidos ao longo da história da Igreja. Síntese do tópico 2. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da Igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas. Tópico 3. Cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Devemos fazer o melhor para Deus. 1. Modismo. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão, que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis
e inaproveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro, do dom da unção caicai, do sopro santo, do G12, a febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias? Onde estão seus promotores e expoentes? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela Igreja. Desde muito cedo na história do cristianismo, que a Igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias, ensinada pelos falsos mestres. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. 3. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. E, de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da Igreja. A nossa declaração de fé afirma: o termo obreiro é genérico e usamos praticamente para todos os cargos e funções na Igreja. 4. Que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotomel, literalmente, cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso correto. É uma palavra rara. Aparece uma só vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta. O emprego paulino dessa palavra é metafórico, e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da Igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos, por meio de indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Síntese do tópico 3. Devemos combater aos modismos, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes, para que se convertam ao Evangelho. Conclusão. Nós temos compromisso com a Palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida.